Oi, amados! Bom dia! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Feliz segunda-feira! Hoje, segunda-feira, dia 5 de maio de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus, aquele que é e que há de vir. Queridos, amados, preciosos, que em nome de Jesus essa seja uma grande segunda-feira para todos nós, uma segunda-feira abençoada, uma segunda-feira cheia de boas notícias, uma segunda-feira, amados, onde a gente se conecta mais, a gente decide se conectar mais intencionalmente com o nosso Deus. Bom dia, Carlinha, Jadson, sejam bem-vindos aqui na live, nesse dia 5 de 5 de 2025. Bom dia, queridos. Amados, hoje nós vamos ver um versículo muito poderoso que a gente encontra lá em João 15, versículo 5. Nós temos esse convite de Jesus para nos conectarmos com Ele e frutificarmos em todas as áreas da nossa vida. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Dilane, Davi, Jaci, Marta. Bom dia, querida. Sejam todos bem-vindos. Uma segunda-feira, uma semana abençoada para todos vocês, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia que está começando agora. Obrigada, Pai, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Entregamos, Pai, esse dia, essa semana em Suas mãos. Pai, ajude-nos a enxergar tudo aquilo que precisamos romper, deixar para trás, para nos conectarmos verdadeiramente e intimamente com o Senhor. Pai, aqui estamos declarando a nossa completa dependência do Senhor. Sem Ti, nós não somos. Nós queremos, Pai, viver os planos e os sonhos que o Senhor tem para cada um de nós. Queremos viver, Pai, a Sua boa, agradável e perfeita vontade. Graças Te damos, Pai, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve, o Senhor sempre ouve as nossas orações. Obrigada por cuidar de cada um de nós, Pai. Obrigada por abençoar e guardar a nossa saída, a nossa chegada, desde agora e para sempre, bem como de cada um de nossos familiares. Obrigada, Pai, pela Sua mão direita, Sua destra vitoriosa que nos segura. Obrigada, Pai, pelos Seus anjos que estão acampados ao nosso redor. Nós entregamos, Pai, em Suas mãos os nossos fardos pesados, a nossa luta. Entregamos, Pai, aquilo que está doendo, causando tanta dor. E sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que cura completamente, restaura. Sabemos que o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Aqui estamos, Pai. Aqui está o nosso coração. Por favor, Pai, ouça não apenas o som da nossa voz, mas o som do nosso coração, Pai, dizendo o quanto nós Te amamos, o quanto nós queremos viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, o quanto, Pai, nós desejamos, Pai, nos conectarmos intimamente, profundamente com o Senhor, Pai. Arranque as distrações da nossa vida, Pai. Queremos estar plenamente alinhados, Pai, com o Senhor e olhando e cuidando das coisas que realmente importam. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada por esse dia. Obrigada pela Sua misericórdia que se renova a cada manhã. Nós Te amamos, Te louvamos e Te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, queridos. Tudo bem? Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos-nos nesse dia, nessa maravilhosa, feliz, abençoada, alegre, próspera, cheia de boas notícias, segunda-feira, 5 de 5 de 2025, muito 5. Não haverá outro dia, 5 de 5 de 2025. Então, amados, se alegre nesse dia único, nesse dia abençoado, nesse dia feliz, nesse dia, amados, onde você pode escolher deixar as coisas que realmente não fazem mais sentido para a sua vida para trás e abraçar o novo de Deus nesse dia. Ai, mas até ontem, até hoje cedo, acabou, isso já é passado. Ontem e hoje cedinho já é passado. Daqui para frente você tem a oportunidade de mudar. Daqui para frente você tem a oportunidade de abraçar, de se abraçar com amor,
de abraçar as coisas que Jesus tem para você, abraçar Jesus com amor, se jogar nos braços amorosos de Jesus que estão sempre abertos para você. É daqui para frente, daqui para frente. Entregue, amados, na certeza de que Jesus é aquele que cicatriza o nosso coração, cicatriza a nossa alma. Jesus nos dá ânimo, nos dá alegria, nos coloca de pé, coloca um novo cântico na nossa boca, nos dá motivos para seguir em frente, transforma o nosso pranto em dança, veste de lamento em veste de alegria, alegria, que é um princípio do Senhor, que é tão importante para Ele, e quantas vezes nós nos esquecemos dela, né, amados? Queridos, o convite de hoje, como eu estava falando lá no início da live, é um convite que nós encontramos do Senhor Jesus lá em João 15, versículo 5, um versículo para nos conectarmos ainda mais com Ele, de forma verdadeira, de forma íntima, de forma profunda. Como assim de forma verdadeira? Porque muitas vezes, amados, estamos no raso demais, estamos orando sem verdade nenhuma, estamos ali naquele modo automático, estamos ali fazendo tudo por obrigação. Não é isso que Jesus quer, e nem nós também devemos querer isso, essa conexão por obrigação, mas sim aquela profunda, genuína, verdadeira, plena, onde a gente de fato traz Jesus para o centro da nossa vida, para ser rei do nosso coração, rei da nossa vida, verdadeiramente. É um estilo de vida diário que nós escolhemos. Não, Jesus vai estar aqui, no centro da minha vida, no centro dos meus dias, das minhas decisões. Em primeiríssimo lugar, tem Jesus no meu coração. E assim também, amados, nós podemos entender, pedir para Deus para que a gente também esteja no centro da vontade do Senhor. Lembre-se que Jesus é aquele que não deixa um só para trás. Jesus é aquele que deixa as 99 para buscar aquela ovelhinha que se perdeu. Ele é amoroso, Ele cuida de todos nós, amados. Então, se alegre, na certeza, e peça para Deus para que o favor dele esteja sempre sobre a sua vida, para que a mão dele esteja sempre com você, guardando você de males, livrando você de dores, assim como a gente encontra essa oração lá em 1 Crônicas 4, versículo 10. Jabes faz essa oração, pede para Deus abençoá-lo, pede para a mão dele, guardar ele, proteger de males, guardar de dores. E a Bíblia nos diz, e Deus atendeu o seu pedido. Então ore também, faça essa mesma oração, lá em 1 Crônicas 4, versículo 10. Voltando aqui para o nosso versículo do dia, que a gente encontra lá em João 15, versículo 5. Vamos ver o convite de Jesus aqui para a gente, do nosso Senhor Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amados, muitas vezes nós estamos ali concentrados demais, olhando para o superficial. Mas veja que o convite de Jesus é para que a gente se conecte profundamente com Ele. Se a gente se desconecta, e que é muito comum acontecer, e pode acontecer com as centenas, com as distrações diárias, que vem de tudo quanto é lado para que a gente se distraia do Senhor, das coisas que a gente tem dele, né? A gente já viu semana passada, quem tira os olhos de Jesus afunda, e hoje a gente continua também nesse tema, amados, por quê, né? Fica a pergunta, por quê, amados? É muito fácil, como eu estava dizendo, é muito comum a gente se desconectar das coisas de Deus, ou quando a gente está bem, quando a gente olha e está tudo bem na nossa vida, ali também a gente se desconecta facilmente. E quando está ruim também a gente começa a se questionar se Deus existe mesmo, se Ele está vendo. Só que o convite de Jesus, amados, não é para a gente olhar, tá bom, tá ruim, então eu vou me afastar, então eu vou me aproximar, então eu vou me conectar com Ele. O convite dele é para que diariamente a gente renove as nossas forças nele. Diariamente a gente busca o pão nosso de cada dia, porque Deus nos dá o pão, a medida para esse dia de hoje. Não é para amanhã, para depois da manhã, para o mês de maio todo, para junho, julho, para metade do ano e para o segundo semestre. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então a porção de Deus para a nossa vida, ela é sob medida para esse dia de hoje. Porém, muitas vezes estamos sofrendo demais
com um amanhã, com depois da manhã, com o mês de maio, como vai ser junho. E aqui estamos nós, né, amados? Veja outros momentos da sua vida que você passou também por desafios assim, que você achava que você não ia passar daquela semana, que você não ia conseguir sobreviver aquele mês, como que você ia fazer para pagar suas contas, como que você ia fazer para ter aquela conversa difícil que você tem que ter com alguém, como que você ia fazer com isso, com aquilo. E Deus simplesmente trouxe, Deus proveu, e aqui está você, e aqui estamos nós. Deus é aquele, amados, que estende a mão para a gente. Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. E a Bíblia nos diz que Deus sabe tudo que nós precisamos, mesmo antes da gente pedir. Só que a gente precisa estar ali conectado, amados, não pode estar distraído, porque senão a gente perde esses grandes momentos que Deus tem com a gente, derramando as bênçãos dele sobre a nossa vida. Em dias que você olhava e parecia que estava tudo cinza, daqui a pouco você começava a enxergar cor. De repente você estava ali achando que estava num túnel sem saída, num beco sem saída, num túnel sem luz, você não estava enxergando nada. E daqui a pouco tudo acende, tudo clareia. E você fala, meu Deus, olha essa estratégia, olha essa visão, olha como que eu vou fazer para alcançar esse objetivo. E você segue por esse passo a passo e você simplesmente consegue, porque Deus derramou aquela porção sobre a sua vida. Deus te mostrou, Deus te ajudou. Amados, Deus nos ajuda. Se você fica ali pensando que Deus é mau, que Deus é ruim, que você fica ali a todo momento pisando em ovos, né? Para que, se eu fizer isso, vou desagradar. E se eu fizer aquilo, será que ele gostou? Será que não gostou? E se eu fizer alguma coisa errada, parece que ele fica ali esperando eu dar um passe falso e dar uma cajadada na minha cabeça. Parece que ele fica ali esperando eu dar um passe falso para me punir. Isso aqui. Amados, nada disso é verdade. Deus não é assim. Deus é bom o tempo todo, Ele é um Pai amoroso. Então, cuidado com as coisas que você anda ouvindo, com as coisas que você pensa que Deus é. Não, se você pensa que Deus está ali esperando um passo em falso seu para te punir, te castigar, te ferir, te machucar, então quem é que vai te socorrer nesse dia quando você dá esse passo em falso? Então, amados, Deus é por nós. Quem será contra nós? Mas para isso nós precisamos buscar discernimento, clareza, conhecimento, que vem, esses frutos vêm, amados, do nosso relacionamento íntimo com Deus. Busque a Deus, amados, no seu secreto, na sua intimidade. Procura andar do jeito que Jesus ensinou a gente, em amor, em perdão, em bondade, em misericórdia. E para de ficar carregando por aí um saco de culpa, como a gente viu também na semana passada, um elefante sentado nas suas costas. Entregue, fale, Pai, tá pesado isso aqui, me sinto tão culpada o tempo todo. Entrega isso verdadeiramente nas mãos do Senhor e avance e siga a sua vida. Porque, amado, se a gente se desconecta de Deus, veja que Jesus está dizendo que Ele é a videira e nós somos os ramos. Então, se alguém permanecer em Jesus, Jesus disse, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, Jesus falando, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Coisa alguma é coisa alguma, amados. Eu acredito que todos aqui queiram frutificar, prosperar, dar frutos em tudo aquilo que faz. Na verdade, tudo aquilo que você faz na sua vida, você não quer que frutifique, você não quer que dê bons frutos. Só que quando a gente se desconecta de Jesus, amados, esse fruto pode apodrecer. Porque a gente se desconectou da nossa videira verdadeira. Nós somos os ramos. E aqui Jesus é claro em dizer, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Muito fruto. Então a gente entende que o convite de Jesus para que a gente se conecte com Ele, para que a gente gere, para que a gente dê bons frutos em tudo aquilo que nós fazemos. Lembrando, amados, que é claro que é uma jornada diária espiritual. É uma jornada diária da nossa vida com Jesus, clamando ao Senhor, entendendo que Ele dá essa porção para hoje e é o melhor que a gente pode viver hoje, nesse dia de hoje. Então, reflita como anda a sua vida com Jesus, se você anda realmente conectado com Ele, clamando ao Senhor, ou se você se desconectou completamente e seus frutos apodreceram ou estão apodrecendo. Mas conecte com Ele hoje e decida romper, amados, com tudo aquilo que te desconecta de Jesus. Tudo aquilo que te deixa, sabe, desconectado,
que você faz, você fica ali, você sabe, não é nem, às vezes você nem carrega a culpa, mas você sabe que você fez, desagradou a Deus, coisas que estão ali impedindo a sua vida de avançar, impedindo a sua vida espiritual de avançar, porque é como se tivesse ali aquele pecado de estimação guardado aqui embaixo do braço, fala, ó, Jesus, eu te entrego isso aqui, mas isso aqui não. Então o fruto vai apodrecendo, amados. Então começa a não frutificar, as áreas da nossa vida começam a não frutificar, porque estamos desconectados, os frutos podem apodrecer. Porém, as boas novas, a boa notícia é que, amados, o convite de Jesus está de pé todos os dias. Então hoje, você tendo clareza, você querendo realmente decidir romper com tudo aquilo que te afasta de Deus e querer verdadeiramente se conectar com Jesus intimamente, profundamente, hoje é um ótimo dia para que você faça isso, para que você busque a Deus com todo o seu coração, sem as distrações, sem as coisas que te afastam de Deus, com o seu coração realmente decidido a mudar, decidido a te romper de Deus. Reflita, medite nesse versículo, amado, João 15:5. Veja que Jesus diz que Ele é a videira verdadeira, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, há um caminho, amados. Há uma maneira, há um caminho verdadeiro, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, se conecte com Deus, se conecte com o Senhor Jesus, para que você possa viver as maravilhas que Deus tem para você. Sim, comece, ao invés a pessoa fica vendo só o ruim, que Deus é isso, Deus é aquilo. Comece a ouvir, Deus é bom, e não apenas ouvir, mas como acreditar que Deus é bom, que Deus é por você, o Senhor é por você. A mão direita do Senhor age com poder, a mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder. Ele age com poder sobre a nossa vida e ele diz 366 vezes na Bíblia para que a gente não tema, para que a gente não tenha medo, mas para a gente, amados, ter coragem, ter força, ter ousadia. Deus se agrada daqueles que são ousados, daqueles que têm ousadia, daqueles que escolhem viver o plano dele, daqueles que escolhem deixar para trás, e na contramão daquilo que todo mundo diz que é ótimo, que é legal, que é incrível, mas aqueles que decidem realmente, peraí, eu preciso estar conectado em Jesus, eu quero viver tudo que Jesus tem para mim, eu quero que tudo na minha vida frutifique, eu não quero que nada apodreça, eu quero que frutifique. Então, se eu quero que tudo frutifique, a Bíblia, claro, nos diz, o próprio Jesus está dizendo pra gente que Ele é a videira, nós somos os ramos e que nós, se alguém, e agora veja também que o convite de Jesus é para aqueles que querem. Ele não impõe nada, Ele não obriga nada, Ele não enfia goela abaixo, Ele não diz, ó, todos vocês têm que estar. Não, Ele diz, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus nos dá a palavra, Jesus nos diz o que fazer para frutificarmos em todas as áreas, mas Ele não impõe nada, Ele faz um convite. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Há um convite de Jesus. Agora aceitar, abraçar essa palavra, abraçar o convite de Jesus vai de cada um, daqueles que querem, daqueles que dizem, eu quero. Então você vai receber essa palavra no seu coração e faz aquilo que Jesus está dizendo que a gente pode fazer, porque é um caminho para que tudo frutifique. Aqui Jesus é claro em nos dizer. Agora veja que ele não diz assim, ó, ele não impõe de ó, você vai ter que viver isso. Não, se alguém, o convite está aqui. Se alguém quiser, esse é o convite. Então você vem porque vai frutificar em todas as áreas da sua vida. Queridos, amados, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que vocês tenham todos uma semana abençoada. Receba essa palavra no seu coração. A Bíblia é a palavra de Deus, o nosso manual. A verdade. Então você se alegra em João 15 e alegra também em João 15:5. Se você quiser, eu recomendo que você também leia Provérbios 5. Não como obrigação, um fardo, amados, mas você ter essa fome, essa sede, para você encontrar um caminho, encontrar uma luz, uma solução para isso que você está enfrentando, conselhos poderosos. O que eu faço? Na Bíblia você vai encontrar esses conselhos poderosos de Deus. Agora veja que Jesus não impõe nada, Ele propõe.
Ele faz um convite. Então, que a gente abrace o convite de Jesus todos os dias. Tá bom, amados? Um beijo para todos vocês. Que na semana de vocês, essa semana, tenham boas notícias chegando. Que você não tire os olhos de Jesus. Que você continue firme em Jesus para que você frutifique, para que dê frutos em todas as áreas da sua vida. Convide Jesus para ser o rei do seu coração, para ser o rei da sua vida. Abra a porta da sua vida, do seu coração para ele, tá bom? Nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, do nosso maravilhoso Senhor Jesus. Amém, Ana, amém, louvado seja Deus. Simone, Ana, Rubi, precioso Senhor Jesus. Oi, Dri, tudo bom, amiga? Amém, amém, que bom você aqui na live com a gente. Juliane e Valmir, Deus abençoe. Rosângela, Li Paris Acessórios, que Deus abençoe seu empreendimento. Ale, Fábio, tudo bom, querido? Luciana, Jussara, Neném, Anderson, Mari, Silvânia, Juscelene, Paulo, Império, Gopus, Lilica, Maristela, Renato, Caroline. Amém, Ana, amém. É isso aí. Beijo, Rosângela, querida. IJR, André, Thaís, Rogério, Gabriela, Edu, Antônio Santos, todos vocês que estiverem aqui na live, obrigada a vocês que vão acompanhar depois aqui no Instagram, no YouTube. Um beijo para todos, até amanhã. Deus os abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.